Olá! Nessa aula falaremos sobre as diferentes formas de representação das moléculas orgânicas. A forma mais comum e mais utilizada de representação de qualquer substância ou molécula é a fórmula molecular. Essa fórmula nos traz como informações quais elementos estão presentes na substância e qual a quantidade de átomos de cada elemento está presente na molécula. Nesse exemplo aqui, nós temos que a molécula dessa substância possui 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Porém, a fórmula molecular não nos dá uma informação muito importante para a química orgânica, que é como esses átomos estão ligados uns aos outros. A fórmula que vai trazer essa informação importante é a fórmula estrutural. Vejam, aqui eu consigo perceber exatamente quais átomos estão ligando em quais outros átomos. E percebam, aqui eu tenho um átomo de oxigênio que está ligando em um hidrogênio e em um carbono. Aqui, o oxigênio está entre 2 carbonos. E vejam só, aqui eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ou seja, eu tenho exatamente a quantidade de átomos que está dizendo aqui. A mesma coisa nessa fórmula estrutural. 1 oxigênio, 2 carbonos e 6 hidrogênios. Percebam, por que é importante a fórmula estrutural para a química orgânica? Porque ela diz claramente qual substância é. A fórmula molecular, não. Quando eu escrevo isso aqui, eu não estou dizendo claramente qual substância que é. Quando eu escrevo essa fórmula molecular, eu posso estar me referindo a essa substância, que é o etanol, ou eu posso estar me referindo a essa substância, que é o éter dimetílico. Então, fórmula molecular, ela é utilizada na química orgânica, mas a química orgânica precisa bastante de fórmula estrutural, porque ela traz mais informações, porque ela mostra exatamente como os átomos estão ligados. Acontece que existem moléculas com muitos átomos, e as fórmulas estruturais dessas moléculas grandes podem ficar enormes e ocupar muito espaço. Para evitar esse problema, ou minimizar esse problema, foram criadas fórmulas estruturais condensadas. Uma delas é essa aqui, aonde os átomos de hidrogênio não são escritos todos separadamente. Por exemplo, esses 3 hidrogênios são escritos juntos aqui nessa forma, CH3. Esses 2 hidrogênios estão juntos aqui, CH2. A mesma coisa aqui, esses 3 hidrogênios ficam escritos assim, CH3, e esses 3 hidrogênios ficam escritos assim, CH3. Então, essa é uma forma de simplificar a fórmula estrutural da forma que foi escrita aqui em cima. Uma outra maneira de tornar ainda mais simples é a fórmula estrutural de linha ou bastão. Nessa forma, os carbonos não aparecem como a letra C e a maioria dos hidrogênios também não são escritos. Então, vamos entender como que eu posso saber aonde estão os carbonos e aonde estão os hidrogênios que não estão escritos. Muito bem. Os carbonos, eles estão nas extremidades, nessas pontinhas vazias aqui, Aqui tem um carbono que não está escrito, aqui também tem um carbono e aqui também tem um carbono que não está escrito, Esse e esse carbono são exatamente esse e esse aqui, que eu não escrevo quando eu estou fazendo a fórmula de linhas. E aqui, esse carbono é esse daqui. Então, as pontinhas vazias são carbonos e essas quininhas aqui,
toda vez que aparecer uma quina dessa, também é um átomo de carbono que não está escrito. Então, essa quina é esse átomo de carbono aqui. Então, toda pontinha e toda quina são átomos de carbono. E aonde estão os hidrogênios? Os hidrogênios, eles estão junto com os carbonos, tá vendo? Aqui tem 3 junto com esse, tem 2 junto com esse, aqui tem 3 junto com esse. Eles estão junto aqui, só que não estão escritos. Agora, você precisa deduzir quantos hidrogênios que tem aqui e quantos que tem aqui. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Como saber que aqui tem 3 e aqui tem 2? Por que que não tem 1 e assim por diante? Você vai descobrir da seguinte maneira. Como já foi falado na aula anterior, todo átomo de carbono sempre faz 4 ligações. Então, foque atenção nesse átomo de carbono da pontinha aqui, ó. Ele tem que fazer 4 ligações. Você está vendo as 4 ligações dele aqui? Não. Você só consegue ver uma, aqui, ó, só uma ligação que ele está fazendo com esse carbono da quina. Se você só consegue ver uma, quer dizer que tem 3 que você não está vendo, porque ele precisa fazer as 4. Se tem 3 que você não está vendo, essas 3 são com hidrogênio. Então, qual é o número de hidrogênio aqui? 3. Ou seja, o número de hidrogênios que não está aparecendo é sempre o número de ligações que está faltando para o carbono inteirar suas 4. Então, aqui falta 3 e aqui faltam 2. Por quê? Ele já está fazendo uma, já está fazendo 2. Se ele já faz 2, faltam mais 2 para inteirar 4. Se faltam 2, é o tanto de hidrogênio que está aqui, ó. São esses 2. A mesma coisa aqui. Aqui faltam 3 e aqui faltam 3. E é o número de hidrogênios que está ali. Então, é assim que nós olhamos para essa forma de representação e identificamos quantos carbonos e quantos hidrogênios tem em cada uma delas. Bom, agora que nós aprendemos a fazer fórmula estrutural, fórmula condensada e fórmula de linha ou bastão, vamos treinar com algumas moléculas para poder fixar melhor esses 3 tipos de fórmula. Vamos começar com essa fórmula estrutural aqui. Como que eu escrevo a fórmula condensada dela? Bom, esses 3 hidrogênios serão escritos juntos na forma de CH3. Esses 2 serão escritos na forma de CH2 e esses 3 serão escritos como CH3. Pronto, essa é a forma condensada. Agora, a forma de linhas é o seguinte. Eu vou olhar a quantidade de carbonos, que são 3. E aí, eu vou desenhar eles na forma de zigue-zague, assim, ó. Na forma de zigue-zague. Correto? Então, como são 3, eu vou fazer 1, 2, 3. Vamos lá? Assim, ó. Aqui, ó. Um carbono na pontinha, outro carbono na quininha, outro carbono na pontinha. Então, aqui estão os 3 carbonos, como eu já tinha explicado para vocês. E cadê os hidrogênios? Eu não preciso colocar nenhum, como eu disse para vocês. As ligações que faltam para inteirar as 4 ligações do carbono são os hidrogênios que eu não tenho que escrever eles. Muito simples. Só fazer isso aqui, esse chapeuzinho. Ok? Essa é a fórmula de linhas para essa fórmula estrutural aqui. Vamos treinar mais? A próxima será essa daqui, ó. Vejam que está aparecendo elementos diferentes. O que eu faço com eles? Vamos aprender? Como será a fórmula condensada? Isso aqui vai virar CH3, CH3. Aqui eu tenho um hidrogênio, vai virar CH. Aqui eu tenho um elemento diferente, que é o bromo. Ele fica da mesma forma, lá, tracinho para cima, BR. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, CH2. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, CH2. E aqui eu tenho
um BR, então fica tracinho BR. Essa é a fórmula condensada. Como seria a fórmula de linhas ou bastão? Então, da mesma forma, eu pego os 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, e faço em zigue-zague. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Faço o zigue-zague. E agora eu procuro as coisas diferentes. Eu tenho um bromo em qual carbono? No primeiro, no segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, aqui eu tenho um bromo. Ó, puxo aqui uma ligação para cima e coloco o bromo no segundo. No terceiro carbono tem alguma coisa diferente? Não. E no quarto e último carbono? Sim, tem um bromo nele. Então, eu coloco aqui um bromo no último carbono. Pronto, terminei de desenhar essa outra molécula na fórmula de linhas. Vamos fazer mais duas para a gente terminar esse vídeo. Essa molécula, como seria na fórmula condensada, aqui teríamos CH3. Esse carbono não tem hidrogênio, então ele ficaria da forma que ele está, C-O. O próximo tem um hidrogênio, então ele ficaria na forma de CH. Depois ele faria uma ligação dupla com o próximo carbono, que seria na forma de CH2, por causa desses dois hidrogênios aqui. Como seria a fórmula de linhas? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4 carbonos. Escrevo os 4 carbonos na forma de zigue-zague, 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí eu venho e coloco as coisas diferentes. O que eu tenho de diferente? No segundo carbono eu tenho uma dupla O no segundo carbono. E depois eu tenho uma ligação dupla entre o terceiro e o quarto. Esse é o primeiro, o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, entre o terceiro e o quarto, eu tenho uma ligação dupla. Outra coisa, próxima molécula, essa aqui, ó. Como que eu faço a condensada dela? Esse aqui vira CH, depois vem uma ligação tripla, esse aqui não tem hidrogênio, então fica só C. Esse aqui vira CH2 e depois OH. Como seria a fórmula de linhas ou bastão? 1, 2, 3 carbonos. Então, eu coloco os 3 na sequência. 1, 2, 3. E aí, o que eu tenho de diferente? Eu tenho uma ligação tripla entre o primeiro e o segundo. Então, entre o primeiro e o segundo, eu ponho uma ligação tripla. E no último, que é aqui no OH, eu vou colocar um OH no terceiro carbono, né? No terceiro carbono, eu coloco um OH. Então, terminamos aqui esses exemplos. Vou terminar o vídeo por aqui e eu vou fazer um novo vídeo só resolvendo exercícios sobre formas de representação, onde eu vou fazer exercício com raciocínio contrário, vou pegar uma fórmula de linhas e vou escrever a fórmula molecular dela. Não é nem essa, é aquela que só tem os elementos e a quantidade de cada um deles. Tá legal? É um tipo de raciocínio diferente, então vou fazer um vídeo só resolvendo um exercício desse e umas fórmulas de linha um pouco diferente dessa que nós fizemos aqui. Então assistam ao vídeo das fórmulas de representação parte 2. Então é isso, pessoal. Obrigado.